السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Caro ouvinte e telespectador da família Haq, seja bem-vindo a mais uma edição do seu mais que nosso programa Islam em Foco, na terceira edição da semana. E hoje temos a figura incontornável neste programa e que tem sempre vindo tudo para dar o seu conhecimento, ilustrar a sociedade, ensinar ao Ummah assuntos inerentes ao Islã, à sociedade, o dia a dia. Como é que podemos resolver certos assuntos, como é que nós vamos nos deparar com Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso nós termos uma bagagem e para tal temos este programa Islam em Foco de segunda a quintas-feiras aqui na sua antena da verdade às 9h30, às 11h, e em reposição poderão acompanhar às 21h30, televisão às 23 horas na rádio Haq. Portanto, para esta edição, bi'idhnillah, vamos falar sobre asbab wuqu'u al-adhab wal-bala fi dunya. O que é isto? Motivos que ditam a entrada ou a chegada, o consumo do castigo e calamidades numa sociedade, no mundo. Quais são as coisas, quando forem praticadas, as pessoas irão merecer a calamidade de Allah, irão merecer a zanga de Allah, irão merecer a ira, o castigo de Allah. São estes motivos que, inshallah, iremos aqui abordar. E para o nosso caro telespectador e ouvinte, caro irmão, para podermos nos afastar dos tais motivos, para não merecermos esta calamidade, para não merecermos o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo, ou para nós nos abstermos destas calamidades. E hoje o Sheikh Hamam faz bem, o nosso convidado, onde sem mais delongas vou precisar saudar o Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição. Alhamdulillah, estamos bem. Sei para vós. Mashallah, nós estamos bem também, graças a Allah. Jazakumullah. E a semana já foi, e esta já entramos outra, em termos de trabalho do dia, visto que não podemos parar devido à situação da Covid-19, a adoração continua e Allah é adorado a qualquer momento, a qualquer altura, qualquer espaço da Terra, exatamente. Como é que está em termos de aquilo, fazendo um balanço antes da pandemia e agora, como é que está a ver o Jamaat? Bem, Bismillahirrahmanirrahim. Sinceramente, nós não vamos fugir da realidade. Existe algum fracasso no Ibadah. Neste castigo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, porque antes as crianças, as novas gerações, aprendiam o salat, o Ibadah, em congregação, aprendiam, mas neste momento está limitado. Quem, sinceramente, continua a adorar Allah, está no salat como deve ser, são os poucos que Allah escolheu. A maioria, aqueles que têm imã de fotocópia, sinceramente, podem rezar e quando, não sei, Allah, quem sabe. De uma forma fotocopiada. De uma forma fotocopiada. Então, mas sem saber que este momento, a recompensa é maior. É um momento de imtihan também. É um momento de imtihan. E o Ibadah feito no momento de imtihan, e a sua recompensa é maior. Deveria a sociedade muçulmana criar o esforço, sinceramente, de fazer o salah, mesmo nas suas casas, vão ter a recompensa como completa, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu, quando tiver essa iniciativa e intenção. Muito bem. Então, o salat feito neste momento de teste de calamidade, em que as mesquitas estão encerradas, a recompensa equivale ao indivíduo que foi à mesquita? Sim, senhor. Ok, não é tirado não tira nada, nenhuma porção. Porque existe causa. Muito bem. São salatos de causas vezes em casa, porque não tem poder como ir fazer em congregação. Então a recompensa é a mesma. Muito bem. Este tema vem
à tona da situação em que estamos. Claro. Sim, os motivos que fazem com que Caia uma castigos, sociedade tenha calamidades. Quando falamos de calamidades, estamos a falar de tudo aquilo que desacomoda o ser humano. A sociedade. Exatamente, a sociedade sim, é em si. verdade. Muito bem, caro telespectador e ouvinte, é o tema para esta edição, inshallah, onde convidamos a si para ficar atento nestas palavras e com elas, Allah subhanahu wa ta'ala, peçamos para que possam nos beneficiar e também, mais lá para frente, as nossas linhas estarão ao seu dispor, poderá ligar para nós, deixar ficar a sua contribuição e não esqueça de partilhar a nossa página do Facebook, dá lá um like, share, comente, comenta, partilhe, inshallah, é uma boa ação, porque as palavras poderão beneficiar a uma outra pessoa. Se você não tem tempo de acompanhar isto, faça a sua parte, ala khair, aquela pessoa que indicar a prática de uma boa ação, ele terá também a recompensa da mesma. Então faça o mesmo. E para já vamos ao espaço de exortação. Sheikh, falyatafadhal mashkura. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caro telespectador e ouvinte da Rádio Haqq, o tema é esses motivos que ditam o castigo, o sofrimento e traz calamidades no mundo e em especial na sociedade determinada. Voltam neste momento para dois motivos que nós chegamos de conseguir descobrir. Voltam para dois motivos, que o primeiro motivo é al-fitna wal-imtihan. Al-fitna é o singular de fitan, que são tentações ou tentação de Allah, wal-imtihani e testes. Allah subhanahu wa ta'ala, ele como dono, ele sinceramente pode trazer castigos, trazer na sociedade castigo, trazer o sofrimento e calamidades para fazer uma tentação e testar aquela sociedade numa determinada povoação ou do mundo. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: A'udhu billahi minash shaitani rajim, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim são letras que Allah sabe o significado de que ele iniciou em vários capítulos do Corão. Começou por letras separadas e Allah sabe o motivo ou o significado destas letras. Ahasiban nasu an yutraku, julgam as pessoas que vão ser deixadas ao relento, dizendo que, exibindo que eles têm iman, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, enquanto não são examinados, testados, julgam isso, que vão dizer que nós somos meninas. Allah subhanahu wa ta'ala criou essas tentações, esses testes para a geração antepassada. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, para Allah subhanahu wa ta'ala conseguir distinguir dentre essas pessoas quais são os verdadeiros e também saber o que desmente, qual será a recompensa neste momento. De maneira que essas tentações, esses testes aparecem na sociedade. A sua força desses testes depende da crença de cada um, o nível de imã de cada pessoa. Conforme Sa'd radiyallahu anhu disse: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والطحاوي وابن حبان والحاكم وأحمد بسند صحيح. Esta narração foram os homens de livro de hadith que narraram este hadith, em que o Saad disse assim, que Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele disse para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qual das pessoas que são mais dado o exame, testado. As tentações fortes são para quem? Para que tipo de pessoas? Será que toda a gente é o mesmo nível? E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: o castigo forte maior sempre vai para os profetas. E realmente, se formos a ver, os testes que existiram nos profetas são fortes. Alguns deles foram engolidos com o peixe, nas escuridões, 4 escuridões na barriga, era noite, no mar e mais. Vamos ver para Ayub alayhi salam, como adoeceu no mundo. Vamos para a tentação que apareceu para Muhammad alayhi salam, sofreu muito, o que aconteceu com ele. Então, os maiores castigos, as maiores tentações são recaídas para os Anbiya alayhi salam. Depois vai os que seguem Anbiya na fé, na crença. Por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Summa al-amthal fal-amthal". Então o Nabi alayhi salam disse: "Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini". O homem é dado exame com base no nível da sua religião, seu dini. Com base na sua religião? Sim, às vezes a força. A sua fé. A sua fé. Ok. Sim, tem que fé forte. A sua fé é um pouco reduzida. Assim. E como é que podemos calcular esta fé? Iman Yazid ou Yanqus? Agora, como é que nós podemos... Sinceramente, Allah subhanahu wa ta'ala conhece... Ou através da Kofio? Não é de Kofio, não é de práticas, o procedimento. E o seguimento às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos distinguir desta maneira. E assim, se o dini for forte na pessoa, o iman ser forte, também os testes são fortes, conforme nós falamos. Os que é engolido no peixe, ficar tanto tempo até sair, subhanallah. وإن كان دينه رقة, se o dini for um pouco fraco, sinceramente, cada um é testado com base a sua religião. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: não deixa dos piedosos serem castigados, viveram com castigo, passaram sofrimentos, até que ele fica purificado e vive no mundo, vai morrer enquanto está purificado, se ele tiver paciência. Também Abdullah bin Yazid radiyallahu anhuma, ele disse: Rasulullah alayhi salam قال جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o castigo do umma muçulmano no seu dunya. É purificado aqui no dunya e se tiver paciência, alhamdulillah, morre purificado, morre no Jannah. Este é o primeiro motivo que Allah subhanahu wa ta'ala traz as calamidades no mundo e traz castigos e sofrimento só para poder testar, para poder dar a tentação nas pessoas, para ver os níveis que não é, ninguém pode estar no mundo a se alegar que eu sou obediente, sou homem, sem ser examinado. O segundo motivo, caro telespectador, dessas calamidades também é para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os pecados dos piedosos que voltarem para Allah, também poder elevar o nível, a posição desse servo. O homem
tem suas falhas e depois essas falhas que ele tem que ter precisa de ser perdoado com Allah subhanahu wa ta'ala, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou. Diz as pessoas mais valiosas no Allah são aqueles que, quando falham, arrependem-se, voltam para Allah e saem purificados. Então, um dos motivos é para Allah perdoar os que voltam para Allah e elevar o nível do imã deles. Também veio no hadith narrado pelo Abu Sa'id al-Khudri e Abu Huraira radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele está a dar a prova que as tentações, os testes que aparecem no dunya, sinceramente é uma causa de alguém ser perdoado, conforme Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma yusibul muslim", não existe nenhum assunto ou nenhum dor ou um teste que aparece ou que atinge um muçulmano, seja o cansaço, alguém cansar, que isso aqui é nasab, conforme os ulama reduziram kalimat nasab, é a ta'ab. Não existe ninguém que lhe atinge um cansaço, wala wasab. Wasab, ulama disseram, é doença, al-marad, que fica doente mesmo, wala ham é preocupação, que tenha preocupação também é teste, alguém ficar preocupado, wala huzn também a tristeza, wala adha, até qualquer provocação que aparece no muçulmano, que ele atinge-lhe, wala gham é o desejo de ter algo, não apanhar, hatta ash-shawka, mesmo que o pico que o muçulmano lhe abrange andar, apanhou o pico ali, yushakuha, senão, quando ele tiver paciência, illa kaffara Allahu biha min khatayahu, senão Allah subhanahu wa ta'ala fazer a causa de ser perdoado com aqueles acontecimentos que atingiu ao muçulmano. Também a doença ou musiba pode ser a causa também de alguém ser elevado o seu nível no dia de Allah, no dia de Qiyamah, no Allah subhanahu wa ta'ala. Isso acontece idha sabara wa ihtasaba, se ele tiver paciência. É certo, na sociedade muçulmana está cheio de doentes, nas casas, nos hospitais. Isso não quer dizer que você é de Jahannam porque está a apanhar esses testes, não. Esses são exames que Allah trouxe para as pessoas e para ver quem dentre as pessoas terá a recompensa. Os pacientes, eles terão a recompensa no Allah e Allah vai dar um nível superior no Akhirah. E para os kafirs ainda fica castigo a partir deste dunya, e no Akhirah será o pior. Por isso que a Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, isso está a revelar também um hadith narrado pelo Abu Huraira radiyallahu anhu, diz o Nabi: "Inna rajula la yakuna lahu manzilatun inda Allah fama yablughuha bi'amalin fala yazalu Allah yabtaliyahu bima yakrahu hatta yublighhu iyyaha." Subhanallah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que o homem pode ter um nível superior perante Allah, mas que ele não há de conseguir fazer algo, praticar ação que venha ali ser a causa de atingir aquele nível. Só Allah subhanahu wa ta'ala começa a testar, examinar este homem, apanha este problema, apanha aquilo, quando ele pacientar, para poder chegar de alcançar aquela posição que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele no dia de Qiyamah. Por isso, doença, Allah pode vir perdoar ao doente quando ele pacientar naquela doença que ele apanhou,
ou a pessoa que foi, sinceramente, expulso no serviço, se ele ter paciência, Allah pode lhe dar, pode ser a causa de quê? De Allah perdoar, ou numa organização, porque, olha, há momentos que, sinceramente, num serviço deve ser lugar de haram. Então, Allah vir te afastar você, nem tudo aquele que é expulso porque ele não tem sorte, não tem, pode vir que Allah gosta de você e lhe afastou naquela sociedade para não apanhar as calamidades que lá são decretadas ou provocadas. E a nossa mãe Aisha radiallahu anha, ela disse que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha ishtaka al-mu'min akhlasahu min adh-dhunubi kama yukhlisu al-kayru khubth al-hadid." Quando o mu'min apanha-lhe situação, calamidade, problemas, testes, e ele pacientar, Allah subhanahu wa ta'ala purifica este mu'min, este crente, como tem sido purificado um ferro, quando se coloca no fogo, sai aquela sujidade, fica purificado. Por isso, essa é uma das causas que Allah subhanahu wa ta'ala, os motivos, traz as calamidades, traz o sofrimento, traz o castigo neste dunya. Por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam orientou a nós para que a gente faça dua para o doente. O Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos a gente pedir o dua para que Allah cure o doente, porque desejamos para aquele doente ser purificado dos seus pecados. Nós, quando estamos com o doente, dizemos: Allahumma rabban nas adhib al-ba'sa washfi anta shafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru. Temos sido la ba'sa at-tahur, que seja uma purificação nessa doença que você tem. Portanto, este nos indica também causas, sinceramente, o castigo quando aparece no dunya para o servo. Pior quando ser um servo piedoso, e com este assunto já esse castigo fica o bem para este crente. Então o crente não pode ficar desesperado ou não pode não se desviar do caminho onde você estava como ser muçulmano. Você ficou doente ou ficou pobre, não sei o que, começa a se desviar, começar a ir no outro lado, ir pedir não sei o que, pedir o Jesus Cristo, ir na igreja, não vai lá. Você tenha paciência, pede a Allah subhanahu wa ta'ala, porque o castigo do dunya, do nível que for, termina e é pouco, enquanto que o castigo do akhira é permanente, é forte. 1000 vezes Allah subhanahu wa ta'ala purificar o servo neste mundo antes que chegue lá. An Anas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم diz: as pessoas têm pensado que aqueles que lhe aparecem atingem-lhe o sofrimento, a pobreza, a doença, pensam que aquelas pessoas são do Jahannam. Então, aqueles que estão bem, saudáveis, ele tem vida boa, é que são de Jannah. Este é o contrário. E não só, às vezes, tem-se pensado que aquelas pessoas que passam dificuldades são pessoas que estão sendo castigadas. Exato. Né? As que estão a passar bem na vida, entre aspas, são as pessoas abençoadas. E é um sinal que dita a entrada do paraíso ou inferno. Subhanallah. Enquanto é o contrário. Esses sinais, essas palavras tiveram os Firaun e tudo, disse: não existe do Akhira. Se bem que existe, então estarei melhor lá no Akhira. Já aqui no mundo aqui estou bem, então lá vou estar bem. É o contrário. A Nabi alayhi salam disse: إذا أراد الله بعبده الخير, quando Allah ama ao seu servo, o que Allah faz quando o servo tiver problemas, pecados e tudo? عجل له العقوبة في الدنيا. Allah traz o castigo, testes neste dunya. Lhe traz tentações, testes neste dunya, doença, pobreza, isolação, problemas. Quando ele pacientar, subhanallah, é o momento que Allah vai purificar este servo
E Allah disse também, não, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرٍّ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala desejar o mal para um servo dele, أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ. Allah lhe deixa assim nos seus pecados, faz pecado, ainda pior lhe dar o bem, pior lhe dar a vida muito sã, ele tudo ainda sobe nas cadeiras, fica líder, fica isso, é aquilo, você está a apanhar instalações, muita coisa no mundo dele. E Allah lhe deixa assim, dá-lhe esse idraj para ele ir resolver e responder no dia de Qiyamah. Por isso muita gente diz que está numa empresa com um patrão muito mau, ele não paga os trabalhadores, tudo junta para ele, tem instalações de lá, não sei o que, mas o patrão ainda vive feliz, não há nada, faz mal, mata pessoas. Allah disse, vamos deixar, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, nós daremos a ele a repouso. Vai aparecer no pagamento disso, de surpresa, que ele já não vai saber. Então, as fitnas, ou testes que aparecem no homem, nem sempre ser você maldoso perante Allah, você pode ser a coisa muito boa. E eu disse, quando aparecem testes de Allah, não pensa para o mal. A pessoa não pode pensar que é alguém que está a mim atrás. Allah quer o bem para você. Eu disse, no sítio onde você estava, pode ser que você não estava bem, ou é um lugar de castigo, você não pode ficar lá, tem que lhe afastar de uma maneira que ele sabe. Por isso, nem sempre que há tentações, há testes, nós temos que culpar. Okay. Depois vamos ouvir alguns exemplos dos sofrimentos que apareceram através das nossas práticas. Os muçulmanos também podem ser castigados, que têm imã forte. Se falhar, Allah virá purificar. Nós vamos voltar para no tempo de Nabi alayhi salatu wassalam. A Nabi alayhi salam com seus sahabas todos foram geração obedientes. Todos, não existe nenhuma geração mu'mina no mundo senão no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, a falar dessa geração atual. A Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna khayra al-quruni qarni, thumma alladhina yalunahum." Melhor geração é a geração de Nabi sallallahu alaihi wasallam, porque as pessoas eram tão obedientes e tudo, mas quando eles falharam, olha, na época do profeta alaihi salam, quando falharam, Allah castigou. Uma das causas castigou até o exército que estava bem preparado, bem forte. Quando fizeram pecado, Allah castigou. Vamos lembrar na batalha de Uhud. Os sahabas foram, mashallah, homens, meninas e tudo. E Nabi alayhi salam colocou alguns muçulmanos, aqueles 50 diretores de filetas lá em cima, na montanha Jabal Rumat. E Nabi alayhi salam disse: fiquem aqui, não abandone o que acontecer. Mas, subhanallah, quando eles desviaram-se, quando viram que já estiveram já na vitória, contrariaram a ordem de Rasulullah, o comandante, logo é um pecado maior. É um pecado maior. Allah castigou. Então, os pecados, caros irmãos, podem destruir uma potência. Que se acha que estamos bem, já estamos fortes, já temos união, ninguém há de nos dominar. Enquanto existirem pecados lá dentro, Allah pode vir e reprovar, destruir esta sociedade. Nós vamos ter exemplo quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Esses versículos de Surah Al-Imran 153 até este versículo está
informar como é que os sahabas, a geração de Nabi foram sinceros. Allah garantiu a eles uma proteção, Allah garantiu a eles toda a força, mas quando eles contrariaram a ordem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, reprovaram. Eles dividiram-se naquele momento. O que está a acontecer agora? Naquele momento era a geração de Sahaba. Os melhores. Os melhores, que fará nós agora. Eles falharam. Outros queriam o dunya. Desceram daquele lugar e foram apanhar, recuperar os espólios. Outros que manteram lá. Aquilo tornou um pecado, reprovaram. Depois deles terem dado só que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou. É uma geração que sempre, quando praticasse um pecado, uma infração, eles voltavam para Allah subhanahu wa ta'ala. E peço a Allah que nos faça como aquela geração, depois de gente praticar algo, voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, ele perdoou aquela geração. Então, o que fará a nossa situação? Nós nem vale a pena acharmos que somos fortes, somos isso, enquanto não nos afastar dos pecados, da injustiça, a pior as organizações que estamos a fazer, quisemos ir para o Islã. O objetivo, a maioria dentro que está aqui na organização, quer o dunya. São poucos que querem o akhira. E através disso aí, as traições que estão a existir, o nifaq que está a existir, temos que ter medo que Allah subhanahu wa ta'ala um certo dia vai nos reprovar, vai nos dar um castigo. Tilka kanat marhalatu, era o povo de Imani, o que estava junto dos muçulmanos, até quando discutiram ou contrariaram a ordem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque eles queriam o dunya, queriam recuperar aquilo ali, Allah castigou, chumbaram e a vitória foi para baixo. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, não só lá, também na batalha de Hunayn, os sahabas orgulharam-se, tranquilizaram-se com a maioria, porque ali no Ghazwat de Hunayn, depois da batalha de Fathu Makkah, no ano 8º, também em seguida, não demorou dias depois, foram para a batalha de Hunayn. Naquele dia, naquela batalha de Makkah, entraram muita gente no Islã e o número foi muito maior. Subhanallah, eles disseram, agora lá no Gulaba, nunca vamos ser derrotados nós, Likasaratina, somos muitos, temos poder, mas olha o que aconteceu. Também a pessoa, alguns muçulmanos orgulham-se, acham-se muito melhor do que os outros. Achismo, aquilo que nós chamamos hoje de achismo. As pessoas se acham. Se acham que são uma potência. São uma potência, não há problema, ninguém vai nos dominar. Ninguém vai nos derrubar. Veja lá, o Yom Hunayn, os muçulmanos, quanto número que estava, que entraram no Islã, por isso, o ta'ajub, al-ghurur, isso traz a destruição da potência. Allah já disse, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين, nós defendemos a vocês em muitos lugares também, só que não Hunayn. Quando vocês se acharam mais potentes, أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, aquilo não vos valeu nada. وضاقت عليكم الأرض, a terra ficou apertada para vocês. São muçulmanos esses, né? Que tinham potência. بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Não se lembra que vocês fugiram, correram do inimigo, vocês achavam que era maior. Portanto, esses testes, os pecados podem vir derrubar uma potência, um exército maior, como aconteceu, o que nós falamos neste momento. Uma das coisas também, quando a gente sempre estamos a permanecer, a continuar nos pecados, também essa é uma situação. Os problemas, as tentações, os testes aparecem no dunya para dar atenção, assustar o mundo, as pessoas, para que possam voltar daquilo que eles estão a fazer, deixar os pecados,
voltar para Allah. Nós estamos a ver às vezes clipes do sol, da lua, estamos a ver problemas, doenças que estão a abranger todo mundo, que não havia naquela nossa sociedade anterior. Ora são sidas, ora são corona, ora é isso, aquilo. Tudo isso é por causa de gente estar a continuarmos no pecado. Nós não voltamos para Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente voltasse para Allah, Allah iria nos ajudar. Allah disse: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nós vamos aprovar, dar eles o castigo pequenino. Esse aqui é pequeno ainda, o castigo, para pelo menos podermos voltar. Ora são fomes, não há água nas certas terras, ora doenças, ora que a gente não percebe, agora estamos mal, temos que estar sempre de máscara, vamos ter que ter medo daquilo. Pelo menos ver se a gente podemos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. هذا يسمى pequeno castigo, este aqui. Allah que está nos a dar como prova, que está nos a saborear. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Não é grande essa. Essa é pequenina. Mesquinho, coisa. Mesquinha, assim, que nos trabalhou. Para quê? Ver se a gente podemos... لعلهم يرجعون. Ver se podemos voltar para Allah. Ver se podemos deixar a injustiça. Ver se podemos deixar o maço, o shirk. Adorarmos ídolos e tudo. Por isso que Allah traz essas causas. São os motivos. Um dos motivos é isso. لتكفير السيئات ورفع الدرجات. عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. Ele disse مصائب الدنيا. Ele disse os problemas na dunya. É que é adabo al-adna. E que estamos a ver, todos nós. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam nos informou isso, que muitos pecados aparecem aqui no dunya, então deve ser, por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma min dhanbin أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب وإن آجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. Nabi alayhi salatu wassalam disse: não há o pecado mais urgente de aparecer, o castigo aqui no dunya urgentemente, senão al-uquq. Al-uquq ou qati'at ar-rahma. Qati'at ar-rahma é você separar-se da sua família. Quebrar os laços familiares. Quebrar os laços familiares. Principalmente, às vezes, um de Malema vai casar na ilha. Alhamdulillah, com 7 filhos. Outros filhos são mulatos, outros filhos são escuros, porque outros vieram de Malema, falam Makua lá, outros falam Naharali. Aparece aqui separação. Aqueles que são dali, porque são mulatos da ilha, têm aqueles cabelos indianos, separam-se dos irmãos que foram nascidos porque a Malema aparece, porque tem aparência de mãe. Subhanallah. Diz esse não é irmão familiar. Meu pai, por que foi casar lá? Isso acontece. Essa separação de familiar, cortar laços familiares, Allah traz castigo automaticamente no dunya. Outra coisa, o outro pecado muito urgente do seu pecado, o seu castigo é al-khiyana, traição. Traição, al-khiyana, a traição. Por isso que muitas potências reprovam, não conseguem desenvolver. Porque existem traidores dentro do seio do trabalho, traição. O al-kadhib, mentiras. O castigo desses pecados é muito urgente, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse. E disse que a obediência que aparece sawabo automaticamente, que não demora, é haver a ligação familiar, laço familiar. Você, quando fica com a família, traz a família, você fica bem. Até porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: pode existir uma família que são pecadores lá, mas continua a viverem felizes, a ter riquezas, progredirem, e serem muitos.
Porque estão todos eles, diz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diz, Idha tawasalu. Eles pecadores, mas por causa da a ligação, ainda eles vivem bem. Então, o pecado, muito urgente de aparecer, o castigo, são esses aí que nós falamos. Primeiro, a cortar laço familiar. Segundo, ser mentiroso. Terceiro, ser traidor. Ibn Umar radiyallahu anhuma qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Nabi alayhi salam está a dizer que vocês foram preocupados só de negócio e tudo, vida mundana e tudo, e só criar animais e só machambas toda a vida e deixarem o jihad. Se vocês deixarem o jihad fi sabilillah, como deixamos sinceramente, sallallahu alaikum dhilla, Allah traz, quer dizer, vocês ficam pessoas inválidas na sociedade. A dhillo humilhadas, rebaixadas. É verdade, a população, esses não têm valor, não são contados na sociedade, porque é uma sociedade que deixou o jihad referido, tem vários jihad, Akhil Karim, não é levar katana, não sei o que, é jihad de shaitan neste momento, afastar-se de muitos inimigos, kufrus, maasi, é jihad fi sabilillah. Diz que lá yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Não vos deixe essa humilhação, serem pessoas sem valor, até que vocês voltem para o vosso dini, conforme o hadith está no Abu Daud, no Sanad Sahih. Os pecados, caros irmãos, expulsam o bem, tiram o ni'ma, o sucesso de Allah. Os pecados expulsam a tranquilidade, expulsam o ni'ma, o progresso de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que aparecem aqueles testes, aquelas calamidades, por causa dos pecados que a gente está a ter, doenças por aí, a fome, o resultado de pecado. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nunca jamais mudará a situação caótica de uma sociedade até que a sociedade mude a sua posição. Voltem para Allah, colocam o imã na sua frente, no seu coração, seja um imã a sua vida cotidiana. Assim Allah vai mudar a vida do sofrimento. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Há pessoas que eram ricas e tudo, subhanallah, e até não se mexiam aqueles. Mas quando eles mudaram, deixaram o imã, deixaram o laço familiar, separaram os muçulmanos, Allah mudou a posição, ficaram mal. Isso é, quando procurar no Tarikh, no historial, vai apanhar povos que tiveram uma vida muito boa, que Allah deu a eles o sucesso. Eles viviam todos eles bem, sem problemas, sem guerra, sem nada. Hoje em dia estão mal, casas destruídas, bombardeamento, água seca, comida, tudo, plantas transformadas em limão ou em picos, subhanallah. Esse é o resultado. Allah que disse, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنتم مؤمنين وتركتم الإيمان كنتم عدلاء. Eram justos vocês, deixaram a justiça. Vocês eram piedosos, deixaram. O que imagina? Allah subhanahu wa ta'ala também muda a maneira da nossa vida. Só pode aparecer o sustento para você não morrer. Subhanallah. Allah não tira o seu bem na sua sociedade até que essa sociedade cai no erro, pratica pecados. Nós, se formos a lembrar, no Corão, na Surah Al-Kahf, conta-se a passagem daqueles que tinham um jardim, uma chamba grande. É verdade. Aqueles homens não quiseram dar zakat. Ya Allah. Disseram, nós vamos fazer a colheita à noite. Vamos nos acordar secretamente para os pobres.
Não ver. Não ver, não saber. Ninguém pode fazer barulho. Watanada o musbihin. Chamaram assim, secretamente, das madrugada. Animshu ila harsikum. Vamos lá, colhermos os pobres, não saber. E diz à frente, animshu yani harsikum. Surat al-Kahf. Sim. Watanada musbihin. Anighdu ila harsikum. Vamos lá, secretamente, começaram a andar secretamente. Então estavam a andar, nem chegavam na machamba deles. Uma machamba que estava cheia de muita coisa. Allah queimou, mais tarde começaram a perder o caminho, mas não é essa machamba, não é isso. Allah mudou o sucesso. Por isso também não dar zakat é pecado, é a causa de Allah mudar a vida que Allah subhanahu wa ta'ala chegou de dar a você. E esses zakats, esse dinheiro que Allah deu a você, é para dar aos pobres, é para dividir para a sua família, para si e para os pobres, estar lá, Azza wa Jalla, olhar para o dini, subhanallah. Gente, quando vem, e eu sempre digo, é triste na província de Nampula, as crianças femininas ou as órfãs também não terem um marcas, um centro onde diz que estão aqui crianças. Só pode ir talvez quando for o caminho de Moma, ir ver a nossa mamã Garacinta, que juntou crianças ali pequeninas, femininas, para ensinar com dificuldades. Ele deu esse princípio, mas onde é que está fora daquele lugar? E quem está a olhar aquilo que lá está? Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Subhanallah. Allah diz: nós castigamos esse povo que tem o poder, que tem tudo. Eles esqueceram de olhar o dini, de olhar tudo. Até quando eles ficaram distraídos, Allah castigou. E espera que você, com essa distração que você tem, não olhe o dini de Allah, não ajuda os pobres, as viúvas, você vai ser levado de surpresa. Isso não estou a desejar, mas estamos a informar o que aconteceu, o que tem acontecido no Allah. Depois, os pecados também é a causa de carimpar o coração. O seu coração, quando foi carimpado, o haqq não entra, nem a falsidade, o batila não sai. É verdade, quer dizer, você fica uma pedra. Quando alguém te aconselha, você pensa o contrário. Até pode criar inimizade com aquela pessoa que está a recordar. Diz, mas você está a controlar a mim, você que criou esse Jahannam, você que... Não, é uma lembrança. Cuida da sua vida. Trata da sua vida, cada um, a vida dele. Jaza'u al-hasanati al-hasana ba'daha. Os salafos disseram só, a recompensa do bem é o bem no fim. O jaza'u sayyi'atun ba'daha. E a recompensa de malidade é malidade depois disso. E a gente está a ver todos aqueles bandidos, catunos no mundo, qual é o fim deles? É verdade. Aqui no dunya, antes do akhirah. Esta palavra dá-nos atenção, palavra de salaf, que todo muçulmano deve estar a refletir, a pensar e como é que está a viver, onde é que saiu, quem lhes trouxe, por que está aqui e para onde é que vai. Porque este mundo não é uma coisa contínua. Os pecados devem ser deixados, porque os pecados é que são fatores de destruição da sociedade na sua vida tranquila. Não existe agora, quando alguém for carimbado no coração, nunca nota o mal. O mal para ele é o bem, e o bem é o mal. E as pessoas começam a ver, os piedosos só ficam mal para ele, os maus é que começam a juntar na sua sociedade, no seu império, dizer nós é que estamos bem, expulsa e distancia-se dos piedosos. A Nabi sallallahu alaihi wasallam, num hadith narrado pela Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna al-abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sawda فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه
وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Abu Huraira radiallahu anhu diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: o servo, quando falha, faz um pecado, é carimbado com um carimbo preto no coração dele. E depois, se ele lembrar-se e voltar para Allah, fazer perdão, fazer tauba, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa essa pessoa, limpa pouco, só que espera pouco, se não há de repetir, limpa. Se ele voltar a pegar, a fazer o pecado, Allah aumenta o carimbo, a escuridão, até chega o momento em que não há como. Ele não consegue distinguir a verdade entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. E tu fica tudo o contrário. O bem fica mal para ele e o mal fica bem para essa pessoa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kalla bal rana ala qulubihim. Eles foram carimbados no coração dele o resultado das práticas que tentaram fazer nesse dunya e não consegue perceber o mal, não consegue distinguir o bem, conforme o poeta Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, ele disse: Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurathu adh-dhillu wa madha wa qad yurathu adh-dhillu idmanuha. Ele disse: eu pressenti que os pecados matam o coração. Ibn Mubarak diz: eu pressenti, eu já sei que os pecados matam o coração, e também os pecados semeia a desvalorização da pessoa. A pessoa não tem valor na sociedade por causa de muitos pecados, conforme ele disse, o dhunub. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al-ghafilin. As pessoas que deixem de não fazer sextas-feiras, alguns não rezavam salat de sexta-feira, no momento que havia a liberdade, ou se mantém assim, Allah subhanahu wa ta'ala irá selar os corações dele. Depois estarão pessoas distraídas que nunca vão saber a verdade, que nunca vão saber a não verdade. O que acontece hoje, nem sei quem dos meninos está preocupado hoje de querer mudar a situação. Ou já estamos carimpados, vivemos numa boa. É verdade. Allah que nos perdoe. Amém, amém. A consequência também de pecados é Allah rejeitar os pedidores. Os duás. Os duá, do duá, é verdade. A rejeição dos duás. A rejeição do duá. O obediente, sinceramente, na lógica, quando pede a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah responde. Allah disse: Ud'uni astajib lakum. É verdade. Ele, quando o obediente, ele quer assunto, pede. E foram muitos duás, muitos sahabas, muitos salihina piedosos que pediram e Allah respondeu do mediado, sem dúvida. E o dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos, disse: o dua silahul mu'min. O dua é o instrumento do muçulmano. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah hayyun karimun. Allah sente vergonha, qualidades de Allah, ele é vergonhoso. E está aí, ele sente vergonha, إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردها صفرا خائبتين. Ele sente vergonha a alguém pedir a Allah, levantar as mãos, Allah não dar a resposta. Este é o naima. Agora, a situação então é que Allah cria barreira, torna haram por causa de pecados, responder os pedidores dos mu'minin, mesmo que alongam fazer dua, fazer ali toda a noite, Allah, mas está cheio de injustiça. Subhanallah. O dua é feito em todo mundo. Mas olha, colocaram pessoas na cadeia que não tiveram nenhum problema. Abriar.
fizeram injustiça, não dão à sociedade o direito deles, A população, sim, os órfãos não são olhados, as viúvas, mas estamos com barro para dizer, então ela doar, mesmo que a longa doar, por causa desses pecados, Allah nos responde, mas enquanto que Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diz, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Vocês devem pedir a Allah com a esperança que Allah vai responder. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ. Só saibam que Allah não aceita o dua de um coração distraído, um coração que não tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a rejeição do dua existe na consequência dos pecados que estamos a praticar. O Hudhayfa radiyallahu anhu disse, que Rasul sallallahu alaihi wasallam disse, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. النبي عليه السلام foi muito claro, jurou para aquele que a sua alma está sob o controle dele, diz, então devem cumprir, praticar, ordenar as pessoas a prática do bem. Hoje, quando sai um grupo que faz isso, é inimigo, quer levar o poder, quer nos arrancar a organização. Mas agora, se tudo isso, como é que vamos viver? Ou ou devem proibir as pessoas de praticar o mal. Caso não façam isso, Allah, há certeza que Allah irá enviar para vocês castigo dele. Vocês vão pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ, e Allah não vai responder os vossos duas. Depois, outro castigo dos pecados, existe al-fadhiha. Al-fadhiha é kashfus al-masawi. Já vocês ficam envergonhados no mundo. Ficam envergonhados. Vergonhas logo fica fora. Cada um percebe que o fulano, a situação dele é assim, é falar do mal, saem crianças começam a te ofender, perde valor, é verdade. Já ninguém o respeita, até o próprio gato também. Não lhe respeita. Mas eu fulano, eu ensinei, hoje não me respeita, eu que fui isso, hoje estão a fazer assim, vamos lá ver. Então começa, vamos lá ver, é pecado isso. Porque tens poder de lhe incriminar aquelas crianças, isso é o problema. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي بسند صحيح. النبي عليه السلام حديث que narrou Ibn Umar radiyallahu anhu diz: Ya mashara, vós, man aslama bilisanihi, que ficaram muçulmanos na língua, não enterou o Islamo, iman, walam yadkhulu al-iman fi qalbi, não atingiu o iman no coração, la tu'udhu al-muslimin, não provoquem os muçulmanos. Al-Muslim, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. O muçulmano é aquele que os muçulmanos ficam tranquilos, não tem medo de provocação na língua dele nem a mão. La tu'udhu al-muslimin wa la tu'ayyiruhum, nem envergonhem os muçulmanos. Wa la tattabi'u awratahum, não procura, não pesquisa a vida deles, as falhas deles. Fa innahu, saibam que man tatabba'a awrata akhihi al-muslim, quem seguir a vergonha de seu irmão muçulmano, yatatabba'u Allahu awratahu, Allah vai seguir a vergonha desta pessoa. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, e aquele que Allah perseguir a vergonha dele, vergonhas dele, يَفْضَحُهُ, Allah vai envergonhar no pleno público, وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ, mesmo enquanto ele estiver no quarto dele segredo, Allah vai saber a verdade desta pessoa. Este é o resultado de querer humilhar o muçulmano.
Então, por consequência, Allah subhanahu wa ta'ala fará com que esta pessoa esteja envergonhada na sociedade. Sem dúvida. Exato. Sem Então, dúvida. aquela pessoa que o seu trabalho é querer envergonhar o muçulmano, ela também irá retribuir do mesmo. Por mais que ela esteja em qualquer lugar seguro, como diz, escondido, aquilo que faça, por mais que faça 0 hora, 1 hora, esse tipo de pecado, você será zahir e as pessoas irão saber da sua maldade. Se Sheikh, poderíamos terminar por aí esta primeira parte, enquanto vamos conferir o nosso intervalo e voltamos, inshallah, na segunda parte, onde as linhas estarão ao vosso dispor. Até já, inshallah. A segunda parte do programa Islam em Foco. Seja bem-vindo. Estamos a falar sobre os motivos que fazem com que um povo, uma sociedade caia no castigo ou numa calamidade da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E acabamos de acompanhar algumas causas que se o povo, se uma sociedade estiver mergulhado nestes pontos aqui frisado, evidentemente que merecerá a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos pontos que dita a zanga, castigo, calamidade numa sociedade é cortar laços familiares. O segundo, a sociedade ser traidora. E também a prática de mentira e de outros tipos de pecado. Uma das coisas que mata o coração é a dhunub, o pecado. Portanto, temos que fazer de tudo de modo que não possamos praticar os pecados de uma forma estranha. E se nós cairmos nela, devemos imediatamente voltar para Allah, nos arrependermos do pecado e não praticarmos o pecado como se fosse uma competição, um desporto em que um comete um pecado, outro vai o outro e assim sucessivamente. 84 92 73 487 é o nosso contacto. 84 92 73 487. Repito, 84 92 73 487 é o nosso terminal. Poderão usar o número, deixando ficar a sua questão, a sua contribuição em volta do tema. Sim, Sheikh, antes do intervalo, mesmo estivemos a falar sobre alguns pontos que dão a entender de que o povo, se não mudar a sua situação, se não deixar de praticar o pecado, irá mergulhar-se na calamidade ou no castigo, irá merecer a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. E para já tenho aqui algumas questões no qual, quando aguardamos a ligação do exterior, nos pronunciamentos o Sheikh chegou a frisar de que segundo o hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah coloca o teste, o ser humano segundo o seu nível de fé. E não só, quando Allah gosta de alguém, do seu servo, ele o testa, né? Testa, cria-lhe muitas dificuldades para ele poder superar. Agora, caso não superar, não entender que as circunstâncias, os momentos, as etapas, as dificuldades que está a atravessar é um teste de Allah. Como é que nós podemos saber que neste momento encontro-me no teste de Allah? E como fazer para passar destes testes, não reprovar? Testes de Allah
quando entra no homem, ninguém ignora que eu estou sendo examinado, principalmente no homem piedoso. Ele percebe que isso que aconteceu, ele já estudou o hadith Rasulullah sallallahu al-iman bil-qadar khayrihi wa sharrihi. Aquele que não pressente, que não percebe, sinceramente, deve ser uma pessoa, sinceramente, que não está dentro do iman. É mushrik, ele tudo culpa a natureza, onde diz وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ. Não nos tira desse universo, senão passar do tempo, a velhice e tudo, mas não a seda do Akhira. Agora, para pressentir, esse presente-se que este é um teste. O mu'min percebe. Apareceu-lhe doença, ele sabe que isso aqui, Allah subhanahu wa ta'ala é quem me deu. Eu vivi muito tempo, mas não tive esse. Agora, quando não ter imã, ele não há de pressentir, porque vai culpar as pessoas, as criaturas. E esse aqui é o perigo de não perceber al-iman ou al-aqida. Wallahu musta'an. Agora, existem aquelas coisas, existe maldade humana, né? Temos aí o teste por parte de Allah, existe também a perseguição do ser humano. Não sei se está conseguindo perceber. Sim. Agora, como é que nós podemos diferenciar que isto que me atingiu foi fulano que está a me seguir, ele está a conspirar contra a minha pessoa e resultou disto? E ao mesmo tempo também temos já o teste por parte de Allah. Como é que nós vamos conseguir diferenciar? A diferença não há de existir, porque a perseguição é o caminho para te apanhar o destino de Allah. Sim, alguém, por exemplo, morre, está a beber água. As pessoas dizem que água, morreu a beber água. Muita gente É o sabab. É o sabab. É o motivo. Sim. Nisso tem que saber, tudo é causa. E as causas devem ser atiradas para lá. Não haverá aqueles ali no Kaaba, quando caiu a chuva naquela noite, um povo disse, motor na binau em cada ou cada. A chuva caiu por causa de planeta XX. Outros dizem, não, motor na binau a chuva foi por a misericórdia de Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando percebeu esse assunto, disse, asbah min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Allah falou isso aqui dividiu-se as pessoas. Outros creem em Allah e rejeitam os planetas, não é? Outros levam as causas minhas culparem os fenômenos naturais. O mu'min tudo entrega ao Allah. As causas, sim, são elas. A pessoa não está a dizer, mas eu caí de bicicleta. Quem foi a causa desse meu destino? Foi o fulano que me tirou. Então, dali entrega ao Allah. E esse fulano tem a sua parte perante Allah subhanahu wa ta'ala, que foi a causa. De maneira, nós temos que perceber os mandamentos, que as locuções do Corão e do Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que sim, existe perseguição, alguém, e existe destino, mas tudo isso não vai separado muito. Esta é a causa para acontecer isso. E como é que o crente deve se posicionar? Voltando para Allah. إليك نرجو اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك. Veja essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu sou seu, eu tudo para ti. O que você decretou para mim é justiça sua. Adil fiha hukmuk. Então, isso tudo, o muçulmano, sinceramente, entrega-se no Allah. Não quer dizer que foi o fulano que me fez isso, que isso vai depender da sua locução. Sim. Se é informação como causa, ou está a entregar isso tudo àquela causa. Agora, às vezes pode, e na sociedade, alguns vizinhos têm atritos um com o outro. E vai haver ali um conflito, uma luta. Um deles quebrou-se o braço, pé, seja qual for, e através daquilo
a pessoa começa a adoecer. Uma doença que leva à morte. É destino? É destino, mas aquele que praticou a lei veio em sanção. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alaykum bil qisas ya ulil albab. Vocês devem fazer o quê? Fazer o julgamento. A leitura, o julgamento. Dos fatos. Al-nafsu bin-nafsi. Wal-aynu bil-ayni. Aquele que tirou, matou alguém tem de ser morto. Quem tirou o olho de alguém tem de ser tirado olho. Assino bisini. Não quer dizer que aquele tudo foi culpado. É que Allah trouxe as sanções no mundo. Trouxe a regra da nossa vida cotidiana. Como podemos viver. Como podemos viver, quais são os cuidados. Quem pratica deve ser feito assim. Não quer dizer que a pessoa que faz mal, ele não é julgado porque é o destino de Allah. Isso aconteceu no tempo de Umar radiallahu anhu. Quem roubou foi apanhado e Umar radiallahu anhu, como o juiz, o presidente na época, ele decretou que a pessoa, o ladrão deve ser computado, deve ser computado à mão. Disse a Amir al-Mu'minin: eu roubei, foi destino de Allah, agora por que vai me cortar? Umar disse: realmente, e eu vou te cortar o braço porque Allah destinou. Isso é isso. كله مقدر. سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله. خلاص انتهى. Esse foi o fim. Muito bem. Agora, o teste dos crentes. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Todo crente será testado. E os testes variam de acordo com o nível de fé de cada indivíduo. É verdade. E este teste é indispensável. Quando nós falamos do crente, estamos a falar do muçulmano? Sim, senhora. Do mu'min. Do mu'min? Do ensino. Daquele que faz 5 salates, por aí em diante. Sim. Estamos a referir a este? Sim. Ok. Porque para o muçulmano é takfir o sayyad. Ok. O rafa darajat. E para o kafir é castigo. Dunya wal akhir. Muito bem. É verdade. E os crentes, neste momento, como é que eles podem ou devem se posicionar? Porque os testes, muitas das vezes, aparecem e em algum momento o crente poderá se distrair. Né? Vai se distrair e daí poderá também culpar alguém. Ali estivemos numa vertente social, em que cada algo que acontece na sociedade. Agora, os testes do crente muitas das vezes são individuais, são para si, com a família, ou como é que isto funciona? Não percebi? Os testes do crente, como é que funciona? É individual ou também será abrangente? O teste, seja de crente, seja de não crente, sinceramente, abrange. Podemos... É am. Sim, porque por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. E também disse para aqueles ashabu que é o pecado que praticou aquele indivíduo que estava no barco, estava a andar, né? Exato. Ele queria Israel. comentar o pecado dele, né? Ele queria furar o barco. É pecado, não é pecado? Esse é um teste que ele... Aquilo ali seria para ser, a desgraça será dele sozinho? Será generalizado. Verdade. Os pecados individuais sobem até chegar de, sinceramente, abranger a sociedade. Por isso tem que evitar, tem que haver du'at no mundo que diz, Ya'muruna bil munkar, só a sanção é individual. Alguém roubou, tem que ser cortada a mão dele. Mas a roubalheira que está a fazer é para... Vai prejudicar, vai prejudicar a pessoa. Muito bem. Agora, como é que nós podemos nos safar desta calamidade, do castigo de Allah? Qual é a solução para nós não cairmos nestas tentações? Primeiro, sinceramente, estou a esquecer o versículo, disse
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا فاستغفروا الله لذنوبهم. فاstaghfaru lidhunubihim. O muçulmano erra, o melhor é aquele que quando pratica o erro, ele logo lembra-se de Allah e faz o quê? Istighfar. Tem que pedir istighfar e tem que também tentar afastar-se das proibições, são claras. Se disse não aproxime isso, o muçulmano não pode aproximar. Se Allah disse façam isso, tem que fazer o muçulmano. Aí é que a maneira de se afastar não tem a fortaleza que você tem que construir, ficar lá dentro ou entrar na mesquita, desde de manhã até dizer que é para eu não. Não, é só você cumprir as ordens de Allah e dar o da'wah. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava sozinho em Meca, toda a gente nos pecados e tudo. Ele tentou ver como podia mudar aquele cenário. Chamar as pessoas, foi convidando pouco a pouco, até Meca ficou Dawla Islamia. O Medina ficou capital do Islã. Então, o posicionamento muçulmano é seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e afastar-se das proibições. Caso pelo humanismo caia no erro, logo lembrar-se e voltar para Allah. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. Nabi alayhi salam sempre pediu istighfar todo momento, de cada dia, mais que 70.000 vezes a pedir perdão no Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o posicionamento de muçulmano. Não pode se esquecer, apesar essa pergunta que o Sheikh disse, هل يصيب عذاب الدنيا العاصي فقط أم أو العام؟ essa é uma boa pergunta من الناس. Então, العذاب أخي الكريم يعم إذا كثرت الخبث. O castigo pode ser global quando as malidades serem muitas. Se foram poucas e tudo, outros podem salvar. Mas quando as pessoas todas estão a favor de tudo, deixa, olha, munkar, não se preocupa, esse adabo يعم. Aisha radiallahu anha disse, يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثرت الخبث. Nós vamos ser destruídos, castigados, enquanto aqui dentro tem piedosos. Vamos sofrer enquanto tem piedosos. Se um grupo, algumas pessoas não fazem, não estão envolvidas nessas ações, será que também teremos... Por que é que vamos merecer o pecado? Vai estar expandido o adab, sem dúvida. É verdade. Portanto, este é o programa Islam em Foco. Nas últimas palavras, nosso tempo também já nos dominou, estamos acima mesmo do horário. Sim, Sheikh, para terminar, tínhamos aqui várias questões, mas também devido ao tempo, vamos ter que interrompê-las, e nós acabamos de acompanhar que um dos fatores que dita a rejeição dos duás é mesmo a prática de maldade. E quando ela é feita, não existe alguém que repreende, todos estão a consentir, cada um fica no seu canto, prontos, pensamos que é a prática ou a sanção, as consequências são individuais, mas acabamos de acompanhar aqui o hadith, onde que quando o pecado é praticado numa sociedade, e o pecado, ou seja, o castigo, é mesmo abrangente. Temos que tentar trabalhar no máximo possível para que isto não possa acontecer. Sheikh, as últimas palavras para fecharmos esta edição. As últimas palavras é o nasa wa nafsi bi taqwallah. Recomendo, conselho, deixo um testamento para mim e para as pessoas, temer Allah subhanahu wa ta'ala. Essa que era a wasia الأنبياء. الله ديس ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا؟ أن اتقوا الله. Nós recomendamos os donos que receberam os livros e vocês também para que temem Allah. Outro assunto, ونحذركم من المعاصي. Tomamos atenção dos pecados, temos que tentar deixar o pecado. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: إياك والمعصية. Atenção com os pecados. فإن المعصية
Halla sakht Allah, porque os pecados traz a zanga de quem? De Allah, e vivemos nessa situação que estamos a viver hoje. E nossa mãe Aisha radiallahu anha, ela disse que Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Aisha, iyyak wa muhaqqarati dhunub, fa inna laha min Allah taliba. Atenção, desprezar o pecado, dizer que isso aqui é pequenino, isso aqui é pequena coisa, eu posso roubar, eu posso mentir, não é nada, mas eu posso jurar de qualquer maneira. Muhaqqarati dhunub. Então, Nabi tomou a Aisha radiallahu anha. A nossa mãe Aisha, ela Ummul Mu'minin, bint Khalifat al-Siddiq, radiyallahu anhu, zawjat al-Rasul, alayhi salam, ele ainda é dado atenção, que cuidado com pequenos pecados que vocês acham que é insignificante. É insignificante. Esse é que traz balá na situação. Não vai pensar que ser pecador é vir matar alguém, ou não, essas pequeninas que nós estamos a fazer, que criamos grupinhos nas mesquitas, nas sentadas, nas casas, falar mal, rir, aquela ali, não sei o quê. Iyakum muhaqqarat al-dhunub, esse é como o nosso conselho. Iyakum muhaqqarat al-dhunub, cuidado. Mas depois outra coisa, para terminar também, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Irhamu waghfiru yaghfir lakum. Sejam carinhosos, misericordiosos, Allah irá vos perdoar. Cuidado com as locuções nocivas, cuidado com a continuidade nos pecados, e pior, não pode praticar pecado a saber, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Irhamu waghfiru yaghfir lakum, wa wailun lil aqma'i al-qawlu, wa wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tema, o pano fundo, os motivos que dita castigo e calamidade numa sociedade, foi tema para esta edição, a terceira da semana. Amanhã, inshallah, voltamos no mesmo horário, 9h30, inshallah. Fique bem, até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.